Bom, irmãos, vamos começar? Vamos dar início ao culto dessa manhã, do estudo da Escola Bíblica Dominical. Bom dia a todos que nos assistem aqui presencialmente ou então pela internet, na transmissão ao vivo no Facebook ou depois no YouTube. Seja abençoado você e sua família essa manhã. Estamos mais uma vez aqui para estudar mais um capítulo do livro de Ezequiel. O capítulo 25 em diante, vamos ver o capítulo 25 e 26 dessa manhã. Esteja aí já se preparando em oração. Esse é um capítulo em que o profeta Ezequiel vai trabalhar profecias contra os gentios. Até aqui ele tem falado mais para o povo de Israel, para o povo de Deus, né? Mas a partir do capítulo 25, ele começa com uma sequência de profecias para as nações estrangeiras, para os povos pagãos vizinhos de Israel, tá? Isso aqui, quando eu estava lendo essa passagem, esses capítulos, onde Ezequiel fala contra os gentios, né? Eu lembrei de um livro escrito pelo Tomás de Aquino, aquele teólogo famoso, né? Os católicos chamam ele de São Tomás de Aquino, né? Ele escreveu um livro chamado Suma contra os Gentios. Isso lá no século XIII. Suma contra os Gentios, uma obra grande, mais de 800 páginas hoje, onde ele combate as heresias dos gentios. Ele faz uma defesa da fé cristã, ali, que a gente chama de apologética, né? Aqui, o Ezequiel está fazendo uma suma contra os gentios também. Só que o objetivo do Ezequiel não é tanto corrigir os erros doutrinários dos incrédulos, ou dos não-judeus, vamos dizer assim. O gentio é todo aquele que não é do povo de Deus, é do povo judeu. Então, ele não vai combater tantas doutrinas deles aqui, mas ele vai combater os pecados deles, né? As ações, principalmente as ações voltadas contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Então, você tem uma sequência de capítulos aqui falando contra os gentios. Para quê? Com o mesmo objetivo que ele fala contra Israel, para que os gentios saibam que o Senhor é Deus. Esse é o objetivo básico do livro de Ezequiel. É para que você saiba que o Senhor é Deus, é para que Israel saiba que o Senhor é Deus, ou que se lembre que o Senhor é Deus, né? E para que os gentios saibam que o Senhor é Deus, que Ele é Adonai Yahweh, como nós mencionamos na semana passada. Então hoje ele vai provar, nós vamos estudar como ele provou para as nações gentílicas que ele é Adonai Yahweh. Então ele começa com Amon, no capítulo 25 de Ezequiel, no versículo 1 até o versículo 6. Ele vai falar sobre Amon, e depois do versículo 8 até o versículo 11, ele vai falar sobre Moabe. Quem são Amon e Moabe na história bíblica? Quem é que são essas duas nações, Amon e Moabe? Ou então, quem é que lembra como é que começaram essas nações, Amon e Moabe? Quem são Amon e Moabe? Uma Catarina sabe, quem são Amon e Moabe? E agora? Eu falo assim porque a memória da irmã é muito boa, né? A irmã sempre lembra as coisas dele. Amon e Moabe. Os dois filhos de Judá com Tamar? Não são de Judá com Tamar, são dois irmãos, tá certo? Mas não são filhas de Ló. Tá vendo como a irmã Catarina lembra? Eu sabia. Duas filhas, mas essas filhas nasceram, esses filhos, né? Nasceram das filhas de Ló. E o que tem de especial nesses irmãos aí? Por que eles são tão famosos na história bíblica? Como é que eles foram concebidos? Quem é o pai? São as filhas de Ló, são as mães. Quem é o pai? Ló é o pai. O próprio pai delas dormiu com elas, ou elas dormiram com ele, né? Embriagaram o pai. Quando que isso aconteceu? Depois que Sodoma e Gomorra foram queimadas
Ló fugiu com suas filhas e sua esposa, mas a esposa olhou para trás, se tornou uma estátua de sal, e as filhas foram morar com Ló numa caverna nas montanhas. E aí ficaram preocupadas, né? Porque só temos nós aqui, como vamos gerar filhos, né? Eles estavam isolados, naquela altura não estavam se relacionando com outros povos, então elas pensaram, vai morrer o nome do nosso pai, a descendência, precisam dar uma descendência para ele. Então elas fizeram uma loucura, né? Embriagaram o pai, uma dormiu com ele, na noite seguinte embriagaram de novo o pai, a outra dormiu com ele, conceberam Amon e Moabe. São dois povos que vêm dos filhos dessa relação incestuosa, né? Proibida entre Ló e suas filhas. Você pode dizer, mas Ló não teve culpa, ali teve culpa, quem mandou se embriagar, né? Não devia ter se embriagado. E aí aconteceu. E o fato é que essas crianças crescem e geram povos que são vizinhos de Israel e que vão atormentar Israel mais para frente, né? Vai haver conflito entre o povo de Israel e o povo de Amon e de Moabe ao longo da história. São primos, né? São primos porque Ló era sobrinho de Abraão, que é pai de Isaac, vai ter a descendência. Então, não sei primo em que grau que é isso aí, mas enfim, são primos, né? E aí eles geram então povos que são inimigos de Israel e que não seguem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles têm os seus próprios deuses. E na descrição da profecia contra Amon e Moabe, nós não vamos ler todas as profecias contra os pagãos, contra os gentios aqui. Mas vamos ler a de Amon primeiro, inteira, porque é curta e ela resume mais ou menos o mesmo problema que os outros povos vão ter. Deus vai castigar os outros povos por pecados parecidos com esses de Amon aqui, que ele vai mencionar. Então vamos ler Amon e Moabe, e aí nós percebemos Ezequiel 25, 1 em diante, vamos perceber quais são os pecados principais dessas nações no contexto imediato. Eles tinham enormes pecados em seu paganismo, mas o pecado que chama a atenção de Deus aqui é o seguinte, vamos ler. Versículo 1 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Dize aos filhos de Amon. É importante esse dize aos filhos de Amon aqui, porque a gente fica pensando assim, estamos lendo a profecia hoje, né? Será que essa mensagem chegou até os filhos de Amon? Como é que ela chegou até os filhos de Amon, né? Foi levado na carta de Ezequiel para eles, nós não sabemos como que essas palavras chegaram até os filhos de Amon, mas eu creio que chegaram. A mensagem era para os filhos de Amon e é para nós também, para servir de testemunho para nós. Hoje, nosso objetivo é sempre conhecer mais a Deus, né, e como Ele age. Então, do mesmo jeito como Ele agiu no passado, Ele age ainda hoje. Então, vamos ver. Ele diz, ouvi a palavra do Senhor Deus. É isso que Ezequiel tinha que dizer aos filhos de Amon. Assim diz o Senhor Deus: visto que tu disseste, bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio, eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Lembra dessa frase? Sempre aparece no livro de Ezequiel: sabereis que eu sou o Senhor. Sempre este é o objetivo de Deus. Porque assim diz o Senhor Deus: visto como bateste as palmas e pateaste, e com toda a malícia de tua alma te alegraste da terra de Israel, eis que estendi a mão contra ti e te darei por despojo às nações. Eliminar-te-ei dentre os povos e te farei perecer dentre as terras. Acabarei de todo contigo e saberás que eu sou o Senhor. Palavras duras de destruição. Lembra que Deus falou de exílio, de cativeiro com relação a Israel, mas Deus nunca falou que Ele iria destruir totalmente a nação de Israel.
Quando ele pensou nisso, Moisés intercedeu e Deus voltou atrás, né? Mas aqui ele fala com relação a Amon, Deus não tem uma aliança com Amon. A aliança dele é com Israel. Então ele castiga duramente sim Israel, mas ele não destrói Israel. Amon, por ter zombado de Israel quando Israel foi invadido, Deus promete que vai destruir Amon. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto foi a severidade de Deus com um pecado que parece que não é tão grave assim, porque eles cometiam toda sorte de atrocidades no seu paganismo, nos seus sacrifícios aos falsos deuses e tudo mais, né? Mas, não sei se Amon praticava isso, mas os povos pagãos praticavam sacrifícios humanos, talvez Amon também. Por que Deus não castigou estes pecados, né? Sacrifícios a deuses falsos, né? Sacrifícios de sangue, coisas erradas. Por que Deus não menciona isso? Deus menciona, olha, você falou bem feito para o meu filho Israel, para a minha filha Israel, né? Por causa disso eu vou te destruir. Tantos pecados, né? Tantos pecados. Mas foi por causa desse que ele vai ser destruído. Por quê? Amon poderia sim ser castigado e até destruído por qualquer outro pecado, mas ele tem uma lição aqui que Deus quer trabalhar não só com Amon, ele quer trabalhar com todos os outros povos. E a lição é: meu povo de Israel não é um povo qualquer, meu povo de Israel é um povo especial, é um povo escolhido por mim, é um povo com o qual eu trato pessoalmente, diretamente, numa relação, às vezes comparada de pai para filho, às vezes comparado entre marido e esposa, né? Esta relação ele não tinha com os outros povos. Ele tinha com os outros povos uma relação de misericórdia, de ter aguentado os pecados deles até aqui, mantido eles em vida, mandado chuva, mandado sol para eles, né? Graça de Deus, o pessoal costuma chamar de graça comum isso daí, né? Deus, na sua misericórdia, ainda até colocou Israel ali como uma luz para os outros povos olharem. Qual é a religião que agradava a Deus, né? Era a religião que estava em Jerusalém no seu templo. Deveria ser, né? Os judeus acabaram profanando a sua própria religião. Mas o ponto-chave aqui é, pensa bem, quem profanou o templo inicialmente foram os judeus, que trouxeram ídolos pagãos e colocaram dentro do templo. Então, quem profanou o templo foram os judeus. Em segundo lugar, Deus castigou os judeus destruindo a sua própria casa, o seu próprio templo, né? Lembra da aula passada, onde morre a mulher de Ezequiel, só para ilustrar para as pessoas que vocês também vão perder a mulher de vocês, que é o seu templo que vocês tanto amam, né? Então, primeiro morre a esposa de Ezequiel como um símbolo da delícia dos seus olhos que eles perderam, como símbolo de que o povo também perderia as delícias dos seus olhos, que era o templo que eles tinham, né? Então, mas Deus enviou os babilônios para destruir. Então, primeiro, o povo de Israel profana o seu próprio templo, depois Deus destrói o seu próprio templo pelas mãos dos babilônios, e em seguida ele, por causa do seu santuário, o zelo que ele tem com o seu santuário, ele castiga Amon. Por quê? Porque Amon falou, bem feito, ainda bem que destruíram esse templo. Esse foi o pecado-chave de Amon aqui nesta passagem. Eles falaram, bem feito acerca do meu santuário. Não se fala uma coisa dessas a respeito do meu santuário. Deus tem o direito de enviar babilônios para destruírem o santuário. Os outros não têm o direito de dar risada disso e falar bem feito quando foi profanado o meu santuário. Então, por causa disso, existe um testemunho aqui de Deus, e houve a carta, provavelmente uma carta de Ezequiel, alguma mensagem, alguma forma da mensagem de Ezequiel chegar a esse povo, antes de eles serem destruídos. Antes de Amon ser destruído, eles receberam a mensagem de que vocês vão ser destruídos porque vocês zombaram da queda do meu templo, da queda da minha casa. Porque para Deus a verdade é mais importante,
A salvação é mais importante, e a salvação está em Adonai Yahweh, e os povos precisam saber que eu sou Adonai Yahweh. E do jeito que a coisa acontece, parece que não existe Adonai Yahweh, parece que não existe o Deus de Israel, porque destrói o templo, eles vão para o cativeiro, todo mundo pode dar risada, e fica por isso mesmo. Mas não, eu vou mostrar para vocês que a coisa é séria. O que eu estou fazendo com o meu povo de Israel é para a salvação deles, e é para a salvação dos povos também, mas também para a condenação daqueles que não quiserem a salvação. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O juízo é para a condenação dos condenáveis e que não querem se arrepender, e ele é para a salvação dos que se arrependerem. Mas se não houver juízo, não há salvação. As pessoas vão se perder nos seus pecados, nas suas idolatrias e nas suas zombarias. E Deus não se deixa zombar. Não é só por causa do seu próprio nome, é por causa do seu próprio nome, mas é também para a salvação de outros, né? É também para a salvação de outros povos, mas principalmente a glória do nome do Senhor, acima de tudo, claro. Eis que entregarei ao poder dos filhos do Oriente, os babilônios mesmo, que vão invadir Amon, estabelecerão em ti acampamentos. Ele descreve qual vai ser aí o castigo que vai vir sobre Amon. É claro que Deus poderia ter enviado, por exemplo, ele poderia ter enviado um Jonas, por exemplo, lá para Amon, como ele enviou para Nínive, né? Ele enviou para Nínive, em vez de já destruir, ele enviou Jonas para lá e pronto, pregou e as pessoas se arrependeram. Por que Deus não manda um Ezequiel lá em Amon, né, para pregar em vez de simplesmente, vai destruir e destruir? Você vê que a mensagem é a mesma que foi para Nínive. A mensagem que foi para Nínive é: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi essa a mensagem de Jonas. Se você ler o livro de Jonas, você nem vê Jonas falando: olha, arrependam-se, porque senão Deus vai destruir. Ele só fala: Deus vai destruir. O povo se arrependeu por conta própria. O povo pediu misericórdia e perdão a Deus por conta própria. Eu posso até imaginar que esse povo de Amon, que se eles se arrependessem, Deus poderia retirar aquilo que ele prometeu que ia fazer, ou poderia adiar, né? Se vocês se arrependerem, vocês vão ser salvos. Mas Deus sabia que eles não iam se arrepender, e eles de fato não se arrependeram. Então, mas a mensagem é a mesma que foi para Nínive: vocês vão ser destruídos. A reação das pessoas é que é diferente. A reação das pessoas. Então, a mensagem não, o peso do juízo é o mesmo. O peso do juízo é o mesmo. Vocês vão ser destruídos, né? Qual é a reação das pessoas? Quando você prega o Evangelho, pensa em dois tipos de pessoas. Você pregou o Evangelho: Jesus morreu numa cruz, você tem que se arrepender e crer em Jesus. E a pessoa aceita Jesus, glória a Deus. Você vai lá, prega a mesma mensagem: olha, você está em pecado, você vai para o inferno, você precisa de Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz e ressuscitou. E a pessoa não aceita. O que você faz? Então vou dar um jeito aqui, né? Essa mensagem não funcionou, vamos tentar de um outro jeito. Você está passando dificuldade na sua vida? Já vai, né? Você está passando dificuldade na sua vida? Eu tenho um Deus que é maior que a tua dificuldade, né? Você está doente? Eu tenho um Deus que é maior que a tua doença. Você está sem dinheiro? Eu tenho um Deus que é maior que a sua miséria, né? Opa, eu quero esse Deus. Já não é a mesma mensagem que você pregou antes, de que ainda 40 dias e Nínive será destruída, arrependa-se, né? É outra mensagem. Então você tirou pecado, tirou juízo, tirou justiça. Você entrou com bênçãos. Bênçãos fazem parte também da palavra de Deus, mas você tirou aquilo que é básico para o Evangelho, né? A pessoa saber que ela está perdida. Primeiro isto. Depois outras coisas, né? Mas essa básica você não pode tirar. A irmã Catarina ia falar alguma coisa. Eu perdi uma cunhada essa semana e ela nunca aceitou a gente falar nada de Jesus para ela. Ela chegava dizendo assim: cada um na sua. Então, não tivemos oportunidade nunca de falar para ela da salvação de Jesus. Eu sinto muito por isso, por essa perda nessas circunstâncias, né? E nós temos que respeitar a decisão das pessoas, né? Não é assim que as pessoas não têm oportunidade de ouvir, elas têm, principalmente num país como o nosso, né? Está na televisão, está nos rádios, está nas igrejas,
Mas as pessoas fazem essas escolhas, né? Nínive escolheu se arrepender, Amon escolheu não se arrepender, né? Então, o que eu digo para os irmãos é o seguinte: faça como Ezequiel, pregue. Se a pessoa, claro, der autorização de você pregar. Se a pessoa não quiser ouvir, você não tem como forçar, mas pregue a mensagem do Evangelho, né? Pregue aquela mensagem de pecado, justiça, juízo e salvação. E as bênçãos vão para aqueles que se arrependerem, claro. Mas não comece com saúde, dinheiro, etc., né? Até porque você não sabe se Deus vai dar saúde ou dinheiro, né? Ele pode dar, tem esse poder. Nós oramos para que sim. Mas isso não é o Evangelho, né? As pessoas estão precisando do Evangelho. Jesus curava, né? Não é que você não vai orar para as pessoas serem curadas. Só que Jesus curar não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus que morreu por eles, né? Então as duas coisas são verdadeiras. Não esconda o fato de que eles estão em pecado e precisam do sangue de Jesus. Então, mas a reação depende de cada um. Isso você não explica. Por que um grupo recebe de um jeito o Evangelho e outro grupo recebe de outro, tá? Mas ao castigar um povo, Deus quer que esse povo saiba não só que eles estão em pecado, porque ele poderia ter castigado Amon pela sua idolatria, por exemplo, mas ele não quer só que esse povo saiba que eles estão em pecado, mas quer também que eles saibam quem é o Deus verdadeiro, Adonai Yahvé. Tá? Então ele dá a indicação: olha, vocês vão ser castigados, sabe por quê? Porque vocês zombaram do templo do Senhor. Esse é o templo do Deus verdadeiro, e não se faz isso. Vocês estão rejeitando o Deus verdadeiro. Amon será castigado por conta disso. Deus dá indicações do que é o caminho certo, de quem é o Deus certo, de como é o culto certo. Ele fez isso recebendo a adoração de Abel e rejeitando a adoração de Caim. Estou mostrando para Caim: olha, não é assim, é assim que eu quero, né? Existe um jeito certo, existe um jeito que não me agrada. Então ele faz isso transparecer, ele mostra isso, né, para as pessoas saberem. Ele destrói o mundo, mas ele salva Noé. E ele anuncia para Noé o que vai acontecer. Então ele está fazendo distinção até para gerações futuras de qual é o caminho certo, né? Alguém poderia dizer: não, aconteceu uma chuva, Noé se salvou, né? Não, mas foi tudo planejado, foi tudo descrito, foi tudo anunciado de antemão para que as próximas gerações soubessem que é por causa da justiça de Noé que ele foi salvo, na sua fé, né? Deus castiga os egípcios nas 10 pragas, mas ele protege os judeus na terra de Gósen, no próprio Egito. As pragas que atingem os egípcios não atingem os judeus, algumas das pragas pelo menos não atingem, né? Então Deus está mostrando sempre quem é o Deus verdadeiro. Ele abençoa quem abençoar Israel, ele amaldiçoa quem amaldiçoar Israel. Então está muito claro a maneira como Deus age. E aí ele fala no capítulo 25 de Ezequiel, no versículo 7 e 8, ele diz assim: eis que estendi a mão contra ti, e te darei por despojo as nações, eliminar-te-ei dentre os povos, e te farei perecer dentre as terras. Acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Uma coisa estranha nesse final do versículo 8 é o seguinte: ele diz assim: você vai morrer, eu vou te fazer perecer, então você vai saber que eu sou o Senhor. Mas como assim? Depois que morreu, não tem como saber nada, né? Mas eu estou morto. Como assim eu vou te matar e aí você vai saber que eu sou o Senhor, né? Você pode pensar: mas será que lá no céu então eles vão pensar, ou no inferno, né? Eles vão pensar: então Deus era o Senhor. Eu creio que não é bem isso. Eu creio que ele está falando o seguinte: eu vou destruir uma nação. Não quer dizer que todos os amonitas desapareceram, mas como nação deixou de existir, tá? Os babilônios, quando entraram, não mataram 100% dos amonitas.
Alguns sobreviveram e foram levados. Então eles souberam. É verdade. Era verdade o que Ezequiel falou. Era verdade. Quando eles viram os babilônios entrando, eles perceberam que era verdade o que Ezequiel falou. E quando a nação foi destruída, pereceu como nação, como um país, ele pereceu. Aí os que sobreviveram certamente se lembraram do que havia sido dito. De fato, o Deus dos judeus, de quem nós zombamos, é que era o Deus verdadeiro, porque senão ele não teria o poder de dizer o que ia acontecer antes, e aconteceu exatamente o que ele falou, né? Então, por isso as profecias são tão importantes. Por isso que nessa igreja a gente gasta tanto tempo com profecia, porque são as profecias que mostram a veracidade da palavra de Deus quando elas se cumprem. Estamos estudando o cumprimento histórico das profecias aqui, mas existem profecias que não se cumpriram ainda. E quando nós falamos e colocamos na internet isso, olha, Jesus Cristo está voltando, olha, vai haver o anticristo, vai haver uma grande tribulação e tudo mais, e as pessoas podem zombar hoje, podem achar, mas quem são essas pessoas? Parecem lunáticos, parecem fanáticos, falando isso só porque está escrito no livro lá de 2000 anos atrás. Eles vão pensar isso, as pessoas vão pensar isso, que somos fanáticos falando de volta de Jesus Cristo. Mas quando eles voltarem, eles vão lembrar. Quando o anticristo aparecer, alguns vão lembrar que assistiram isso, que ouviram isso. Então é muito importante nós gastarmos tempo com profecias. Tempo com profecias. Pelo mesmo motivo que os autores da Bíblia gastavam muito tempo com profecias. Quanto tempo nós estamos estudando aí o livro de Ezequiel, e estudamos o livro de Jeremias, e estudamos o livro de Isaías? Já faz muito tempo que estamos estudando isso. Depois vem Daniel, depois vem os profetas menores. Profeta. A palavra de Deus é uma palavra de profecia, palavra profética. Novo Testamento, profecias de Jesus, profecias de Paulo, profecias de João, profecias de Pedro sobre o fim dos tempos. Todos eles escreveram sobre o fim dos tempos. Então, é um livro de profecias. Não esconda as profecias desse livro. Não fique com preguiça de estudar as profecias desse livro. Elas vão se cumprir, e se a igreja se calar, as pessoas, quando elas se cumprirem, as profecias se cumprirem, as pessoas não vão saber o que está acontecendo, porque a igreja não pregou. Então a igreja tem que pregar profecias. Sei que esse assunto muitas igrejas não gostam tanto, acham que não é tão importante, por isso que eu fico enfatizando isso. Muitas igrejas não acham que é tão importante estudar profecias, mas se não fosse, a Bíblia não teria tantas profecias. Deus não ia gastar tanto tempo com isso. Então serão destruídas e saberão que o Senhor é Deus. Uma observação aqui: saber que o Senhor é Deus é uma condição necessária para a salvação, mas ela não é suficiente para a salvação. Presta atenção nisso. Saber que o Senhor é Deus é necessário para a salvação, mas não é suficiente para a salvação. O que significa isso, ser necessário, mas não ser suficiente? Significa que falta alguma coisa. Não basta você saber que o Senhor é Deus, porque até os demônios sabem, mas não são salvos por causa disso. Então essa é a primeira coisa, você tem que saber que o Senhor é Deus. Segunda coisa é recebê-lo como seu Salvador. E você pode saber que Ele é Deus e não recebê-lo como seu Salvador. Eu tenho exemplos, né? Deus humilhou todos os deuses do Egito nas 10 pragas. Os deuses representados lá nas 10 pragas, né? Deus do Nilo, crocodilo, sapo, mosca, tudo. Tem Deus para controlar todos esses bichos lá no Egito, né? A gente já estudou isso no passado. Deus humilhou todos eles, falando, olha, é o Deus de Moisés que controla essas coisas. Faraó não teve como não perceber que era o Deus de Moisés e que era o Deus verdadeiro e não os deuses dele. Até perdeu o primogênito, né? Ele percebeu, mas estava o quê? Com o coração endurecido. Alguns textos dizem que ele endureceu seu coração, outros textos dizem depois que Deus endureceu seu coração. Mas o fato é que ele tinha o coração duro. Então
Não basta saber que o Senhor é Deus, você tem que crer e receber como seu Salvador. Balaão ouviu de Deus, ouviu da mula, abençoou, viu que a bênção era verdadeira, mesmo assim não se converteu. Ele sabia que o Senhor, Deus de Israel, era o Deus verdadeiro, mas depois de abençoar Israel, ele vai lá e manda prostitutas para corromperem os judeus, para que os judeus quebrassem a lei de Deus para serem amaldiçoados. Então ele não se converteu. Então é um homem duro. Não basta saber que o Senhor é Deus, você precisa querer ser salvo por esse Deus. Você precisa crer que Ele, agora no nosso contexto de Novo Testamento, não basta você saber que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou, que Ele é Filho de Deus, morreu numa cruz e ressuscitou, porque os demônios também sabem disso, mas você precisa falar: eu quero essa salvação para mim. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, eu quero ser salvo, o Senhor me salve, né? Se você simplesmente reconhece que Ele é o Filho de Deus, mas eu prefiro os orixás, não, Ele é o Filho de Deus, mas eu prefiro, seja lá qual for, o outro caminho que você prefira, Buda, sei lá, quem for, né? Prefiro Mohammed, Maomé. Então você precisa tomar, aí eu vou falar quase como arminiano, eu vou precisar tomar uma decisão por Jesus. Nós cremos que a decisão vem depois que Jesus já transformou seu coração, né? Da sua própria natureza você não decide essas coisas, nós cremos que é um milagre. Nós que estamos de uma linha mais calvinista, né? Nós temos uma consciência de que sem o Espírito Santo você não vai aceitar Jesus, né? Mas você precisa tomar essa posição. Não, socorro, o Senhor me salva, né? Se não houver essa atitude de socorro, o Senhor me salva, não tem salvação. Não basta você olhar, que bonito Jesus, aquela estátua de Jesus pendurado numa cruz, né? Pode fazer sinal da cruz, tomar hóstia, ser batizado na igreja evangélica, católica, seja lá o que for. Se no seu coração não existe esse pensamento e essa convicção de que Ele morreu pelo meu pecado e eu quero ser salvo, o Senhor me salva, não tem salvação. É só um reconhecimento intelectual, né? Conheço a história, de repente até acredito, né? Mas não é para você, não é para mim isso, né? Eu vou seguir meu caminho, né? Então, tem muita gente assim, eu acho muito difícil de entender isso. Eu acho difícil quando eu leio as histórias da Bíblia e vejo as pessoas vendo Lázaro ser ressuscitado, mesmo assim não acreditam em Jesus. E hoje em dia também, né? As pessoas parecem assim, que estão reconhecendo que aquilo é verdade, mas preferem outro caminho. Eu não consigo entender isso, mas é verdade, acontece. A fé das pessoas é algo difícil de explicar. É difícil explicar por que alguém crê. É difícil, talvez mais difícil a gente explicar por que alguém não crê, né? Com tanta evidência assim que você tem da verdade. Como os gentios de hoje saberão que o Senhor é Deus? Então, na época, Deus usou o cativeiro e os castigos, o cativeiro de Israel e os castigos das outras nações para mostrar que Ele é Adonai Yahvé, que Ele é o Deus verdadeiro. Usou essas coisas. Hoje, como Ele usa para mostrar aos gentios, agora eu vou mudar a palavra, não aos gentios, aos pagãos, aos incrédulos, né? Gentios todos nós somos, né? Não somos judeus, a não ser que haja alguém aqui que seja judeu, mas geralmente não somos. Então, nós que somos crentes, e existem os outros que são incrédulos, como é que Deus hoje mostra que Ele é o Deus verdadeiro? Se você for olhar para a igreja perseguida, né, você vai ver, abre aí o site da Portas Abertas, Missão Portas Abertas, é uma ONG, né? Portas Abertas. Eles vão dar ali os números de quantos foram perseguidos esse ano, quantos foram mortos pelo fato de serem cristãos. Eles têm assim os números, olha, 2019 morreram 4.000 cristãos na perseguição, fecharam tantas igrejas no mundo em perseguição, né? Dentro dessas mortes, tem mortes envolvidas em países que estão em guerra civil, né?
E aí é difícil um pouco contar quantos morreram por causa da guerra, quantos morreram por causa da perseguição, né? Mas você tem um número aproximado, tá? Morreram 3.000, morreram 4.000 por perseguição religiosa. Gira em geral em torno disso, né? Perto de 3.000 no mundo por ano, mortos por perseguição religiosa, pelo fato de serem cristãos. Não pelo fato de, eu sou cristão e estou com uma metralhadora na mão porque estou numa guerra. Aí já é outra coisa. Mas o fato de você morrer só pelo fato de ser cristão, está numa igreja, eles entram na tua igreja e queimam você lá dentro. Tá? Isso acontece em muitos países ainda hoje. Países de linha muçulmana radical, né? Você tem isso acontecendo. Países de linha mais comunista, você tem prisão, fechamento de igrejas e coisas assim. Então, você tem no radicalismo, no fanatismo, tanto político quanto religioso, você tem mortes e perseguições. As pessoas podem pensar, bom, tá vendo? Maomé é maior do que Jesus. Por quê? Porque são os muçulmanos que estão matando cristãos e não cristãos que estão matando muçulmanos. Apesar de que no passado foram cristãos que mataram muçulmanos muitas vezes, né? A história agora se inverteu, mas muçulmanos matando cristãos. Eu estou falando da Idade Média e outras épocas, houve muito o fato de cristãos matarem muçulmanos. Mas hoje, muçulmanos matam cristãos. Então se faz uma contagem, quem matou mais aí, então Maomé é maior que Jesus, né? Então agora Jesus é maior que Maomé porque tem mais cristão matando muçulmano. Mas será que é assim que a coisa funciona? Não, não é assim que a coisa funciona, né? Existe uma maneira de Deus mostrar para as pessoas quem é o Deus verdadeiro, parecida com o jeito que ele mostra aqui para Amon e Moabe. Eu não li Moabe, mas Amon e Moabe aqui o texto é bastante parecido, vocês podem ler em casa, tá? Em Ezequiel 25. Existe um jeito parecido. Esse jeito é descrito no Apocalipse. Eu separei algumas passagens aqui, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, versículo 10. Irmã, eu vou ler só por causa do microfone, tá? Por causa da câmera que está filmando, eu prefiro ler aqui de perto. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim: porque guardaste, isso é uma carta à igreja de Filadélfia, uma igreja fiel ao Senhor. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Lembra que eu falei que Deus se mostrou em Abel, em Noé, em Moisés, em Ezequiel. Ele vai se mostrar em proteger a igreja verdadeira da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Aí tem uma prova concreta de quem é que está certo e quem é que está errado. Porque está escrito que a igreja fiel será guardada da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Eu creio que ele está falando do arrebatamento pré-tribulacionista, um arrebatamento antes da tribulação. Alguns acham que é uma proteção durante a tribulação. Seja como for, Deus vai proteger a sua igreja. Deus vai proteger a sua igreja dessa tribulação que há de vir sobre todo o mundo. E eu creio, por uma leitura do Apocalipse, que o Apocalipse diz que os santos serão perseguidos e mortos pelo anticristo. Apocalipse 13 fala isso. Se aqui Apocalipse 3 está dizendo que ele vai proteger a igreja fiel, então é sinal que vai ser arrebatada antes. Não consigo enxergar de outra maneira. Então a igreja verdadeira será arrebatada antes da tribulação. Durante a tribulação haverá novos convertidos, e esses novos convertidos serão perseguidos. Porém, dentre esses novos convertidos, você tem uma nação, a nação de Israel. A nação de Israel será protegida. Ela será atacada pelos inimigos, mas protegida por Deus. Veja Apocalipse 12, versículos 13 a 16. Aqui uma profecia a respeito da mulher que é perseguida pelo dragão. E essa mulher, com a lua debaixo dos pés e vestida do sol, ela simboliza a nação de Israel.
E você tem em Apocalipse 12, versículos 13 em diante: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, o filho Jesus, que vem de Israel. Jesus não nasceu de outra nação, não nasceu da igreja, ele que fundou a igreja. Então Jesus não nasceu da igreja, Jesus nasceu de Israel. Essa mulher é Israel, ela não é a igreja. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, aqui a segunda metade da grande tribulação, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Ele mistura a serpente com o dragão. Ambos são o diabo, né? Símbolos do diabo. Então você tem aí uma ira do diabo contra Israel, porque Israel vai se converter na tribulação. E você vai ter um mundo seguindo o dragão e Israel não seguindo o dragão. E aí as pessoas vão pensar, vamos ver quem é maior? Se é Deus ou se é o dragão? E aí o dragão ataca Israel, mas Deus protege Israel de algum jeito, que só vai saber quem estiver vivendo naquela época. Tem uma metáfora aqui que é um rio que sai aí, mas nós vamos saber na época, as pessoas que estiverem vivendo vão ver isso aqui e vão perceber então uma distinção. Olha só, existe um sistema que segue o anticristo e existe um povo que não segue. De que lado você vai ficar? Do que segue ou do que não segue? Essa é a questão. Mas Deus vai dar sinal, Ele não vai deixar as pessoas às cegas, porque já está escrito que ia acontecer assim, e quando acontecer as pessoas vão ver que vai ser assim. Então Deus se mostra através do cumprimento das profecias, assim como no livro de Ezequiel. Os homens vão perceber, é aí que está. Do mesmo jeito que os amonitas souberam que o Senhor é Deus e não necessariamente se arrependeram, embora um ou outro até pode ter se convertido, tá? Pode ser que haja amonitas no céu naquele dia, porque não sabemos se um ou outro se converteu ali durante aquele período, mas como nação não. Como povo, os povos do futuro vai ter individualmente, vai haver conversões, mas as nações não vão estar seguindo, com exceção de Israel, as nações não vão seguir a Deus, porque veja lá, não basta saber que o Senhor é Deus. Apocalipse 16, versículos 10 a 11. Aqui são aí uma sequência de flagelos das taças de Deus sobre os povos, né? Juízo de Deus sobre os povos na tribulação. Derramou o quinto anjo, né? Derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Quer dizer que eles sabem que é Deus que está mandando, sabem? No começo talvez não saibam, né? A essa altura vão saber. Deus está mandando os flagelos, mas eu prefiro blasfemar do que me arrepender. Não basta saber que o Senhor é Deus, precisa se arrepender e crer. E crer aqui significa recebê-lo como seu Salvador, né? Pedir a salvação, né? Então você tem uma posição clara no coração das pessoas. Sabem porque não tem como mais negar e mesmo assim preferem rejeitá-lo. E aí você, voltando lá para o livro de Ezequiel, no capítulo 25, você vai ter profecias em seguida contra Edom. Quem é Edom? Amon e Moabe são filhos de Ló com suas filhas. Quem é Edom? Edomitas, povo bastante conhecido na Bíblia também. Alguém sabe quem são os Edom? Vocês conhecem Edom, mas por um outro nome. Um outro nome. Alguém? Ele aqui, eu disse que Amon e Moabe eram primos. Edom é mais próximo ainda de Israel. É irmão.
Edom é Esaú. Esaú é Edom, tá? Esaú é o pai dos edomitas. Ele é descendência de Esaú, que era irmão de Jacó, né? Jacó é Israel. Então, Esaú, edomitas são irmãos dos israelitas, mas eles também zombaram aí de Israel quando Israel foi invadido. E falaram, versículo 8 lá de Ezequiel 25, assim diz o Senhor Deus, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa, Seir aqui já é um monte em Edom, eis que estou lendo o versículo errado, é o versículo 12, que na verdade começa em Edom, né? Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo, quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom. Ele vai castigar então Edom pelas mãos de Israel dessa vez, tá? Foram os israelitas lá mais para frente, no ano 164 antes de Cristo, Judas Macabeus invadiu ali a terra deles e destruiu a nação de Edom. Depois ele fala contra os filisteus, a época lá do Sansão, né? A gente conhece bastante os filisteus. Fala no capítulo 26 contra Tiro. Tiro, ele vai gastar bastante tempo. Ele vai falar aqui no capítulo 26, tem uma profecia contra Tiro. Capítulo 27 tem uma lamentação contra Tiro, que era uma cidade importante. Você tem aí, capítulo 28, uma profecia contra o rei de Tiro e depois uma lamentação contra o rei de Tiro. Então vamos gastar o final aqui da aula, os últimos 15 minutos aqui, pensando sobre Tiro. Temos uma profecia importante sobre Tiro aqui. Tiro era uma cidade da Fenícia. Quem estuda história vai lembrar que estudou. Os fenícios eram grandes navegantes, grandes mercadores, eles varreram ali o mar Mediterrâneo com seus barcos e traziam mercadorias de todas as regiões ali, então eram grandes navegantes da época, os fenícios, e Tiro era uma cidade da Fenícia, era ali pertinho de Israel, tá? Israel tem margem com o Mediterrâneo também, e Tiro era uma cidade importante ali. Os fenícios, então, são uma nação muito forte na época por causa do comércio muito forte. No passado, eles tinham sido aliados de Israel. Então, se você for ler ali 2 Reis, capítulo 5, você vai ver que eles trouxeram muita matéria-prima para a construção do templo de Salomão. Salomão tinha uma aliança ali, acho que era Irão, o rei de Tiro na época. Então eles eram amigos desde a época de Davi, né? Tinham acordos ali entre eles e uma amizade pessoal e de negócios também, tá? Um protegia o outro, era uma aliança que tinha entre Tiro e Israel. Então Tiro tem um papel importante na construção do templo de Jerusalém. Eles trouxeram de barcos muitos cedros do Líbano, né? A madeira que foi usada no templo. Então você tem aí uma amizade muito forte entre Tiro, entre os fenícios, e Israel nos tempos de Davi e Salomão. Mas essa amizade se quebrou, ela se perdeu ao longo do tempo, né? Mas com relação a Tiro, os pecados que Deus vai apontar para Tiro não são tanto assim ligados, até tão ligados com Israel também, porque ele fala também bem feito. Se você vai ler Ezequiel capítulo 26, versículo 2: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico agora que ela está assolada, assim diz o Senhor. Então ele vai entrar com as maldições. Só que além disso, ele vai falar bastante da soberba de Tiro também. Então eu falei assim, não é só por isso, é pela soberba de Tiro e pelo fato de ter desprezado Israel. Eles falam, bem feito, agora a porta está aberta, né? Eu não sei exatamente o que significa essa porta está aberta. Eu consultei alguns comentários e não achei a resposta. Ele fala assim, caiu Jerusalém, agora a porta está aberta e vou ficar rico. Na minha ingênua interpretação, eu acho que essa porta fechada era para negócios.
Os negócios pela terra, tinham, se viesse da Arábia, por exemplo, teria que passar por Jerusalém para chegar em Tiro. E talvez fosse uma porta fechada, porque Jerusalém já não tinha mais comércio com Tiro. Então, talvez nesse sentido fosse uma porta fechada. E agora ele está achando bom, opa, caiu Jerusalém. Não sei se é isso. Os historiadores vão saber explicar melhor do que isso. Eu não achei a resposta do que significa isso quando ele fala, olha, caiu a porta fechada e agora está aberto para mim, eu vou ficar rico. O fato é, nessa altura do campeonato, Tiro já não tinha mais aquela velha aliança com Jerusalém e eles vibram de alegria quando o templo cai. Tá legal. Depois ele vai falando, olha, vou castigar vocês também, os seus navios vão afundar, vocês vão ser invadidos também. Toda essa linguagem de cativeiro, de invasões, ele se aplica também a Tiro. E ele escreve uma lamentação contra Tiro. Depois vamos para o capítulo 28. No capítulo 28, você tem o seguinte, uma lamentação contra o rei de Tiro. E esse texto é bastante famoso. Nós vamos ler esse texto do capítulo 28. Vamos lá, capítulo 28, versículo 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus: visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus. No poder do que te traspassa, da morte de incircuncisos morrerás por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Agora, então ele deixa bem claro, você é rico porque você foi sábio, fez muitos negócios, enriqueceu, você é um habilidoso comerciante, mas você se ensoberbeceu, você achou que era Deus. Isso era muito comum nos povos antigos, os governantes pagãos se acharem deuses, tá? Isso aqui, no fundo, é literal. Ele acha que é Deus mesmo. Até não muito tempo atrás, o imperador do Japão achava que ele era um descendente dos deuses. Isso na tradição deles, né? O filho do imperador, o imperador, ele é um descendente dos deuses. Né? Na China também, você tem ali o imperador, não sei tanto a cultura chinesa como era, mas muito importante, mas com certeza na mitologia japonesa a coisa é forte. E você tem os imperadores romanos achando-se representantes dos deuses na terra, verdadeiros deuses. Eles eram para ser reconhecidos e adorados como deuses, né? E isso no paganismo antigo é muito, muito comum. Esses povos pagãos, os seus reis se acham deuses. A gente lembra o que Deus fez com Nabucodonosor quando ele se achou, né? Ele acabou, Deus tratando com ele, né? Mas aqui nós temos então o rei de Tiro achando que é Deus, achando que ele é o próprio Deus, um semideus no mínimo, né? Quem que esse rei de Tiro representa na opinião de muitos? Vocês já ouviram alguns estudos sobre isso? Quem é o rei de Tiro? Simbolicamente, Satanás. Né? Por que se entende que ele é Satanás? Bom, porque Satanás estava no céu e ele se ensoberbeceu e ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo e aí me colocarei acima das estrelas do céu. Esta é uma declaração que está no livro de Isaías, capítulo 14.
Só que no livro de Isaías, capítulo 14, não diz que é Satanás que falou isso, né? Eu vou tentar fazer aqui uma comparação de textos. Eu vou comparar Isaías 14 com Ezequiel 28, porque tem certas semelhanças. E vamos tentar entender aqui se de fato existe uma relação entre Satanás e o rei de Tiro e o rei da Babilônia ou não. Esse é um assunto que não tem consenso, tá? Esse é um pensamento que muitos têm e muitos não têm. Não há consenso quanto a isso. Quem foi Satanás no passado? Nós entendemos, era um ser celestial que caiu, ele se ensoberbeceu e ele caiu. E os demônios foram com ele, um grupo de demônios foi com ele. Não existe na Bíblia um texto descrevendo isso detalhadamente, dizendo, olha, aconteceu assim, Satanás estava muito bem adorando a Deus no céu, de repente Satanás se ensoberbeceu e ele foi expulso do céu e levou uma legiões de anjos com ele. Não está escrito assim. Estão escritos certas passagens que nós entendemos que talvez se refira a Satanás, mas não tem o nome de Satanás ali, então fica em aberto, é uma dúvida que se tem, tá? É uma discussão que se tem no meio teológico. Então, veja Isaías 14, versículos, aqui, Isaías 14 está falando sobre quem? Está falando sobre o rei da Babilônia, tá? Isaías profetizou antes do cativeiro da Babilônia, ele fala que Israel vai para o cativeiro, e depois ele fala que Israel será restaurado do cativeiro, e Deus vai trazer a glória para Israel de novo, e Deus vai castigar Babilônia. Tá bom? Tudo bem. E aí, lá no versículo 12, ele diz, a respeito do rei da Babilônia, em momento algum ele diz aqui que é Satanás, ele só está falando do rei da Babilônia. Ele diz, como caíste do céu? Mas o rei da Babilônia nunca esteve no céu, né? Mas ele fala, como caíste do céu. Vou só voltar um pouquinho, se você ler o versículo 4, ele fala bem claramente, então proferirás este motejo contra quem? Contra o rei da Babilônia, tá? Essas palavras são contra o rei da Babilônia, ele não fala dirás contra o diabo, cessou o opressor, etc. Ele vai descrevendo, chega no versículo 12, ele fala, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Estrela da manhã na Bíblia em latim é Lúcifer. Essa é a única passagem da Bíblia onde aparece a palavra Lúcifer e aparece na Bíblia em latim, tá? A sua Bíblia em português provavelmente não tem a palavra Lúcifer em lugar nenhum. É da Bíblia em latim que tem aqui a Vulgata, né? Você tem aqui a estrela da manhã, essa é Lúcifer, tá? É a estrela d'alva, essa mesma, é a estrela da manhã. Em latim eles chamam de Lúcifer. A estrela d'alva é Lúcifer, em latim. Ah, mas é o diabo? Não é necessariamente o diabo, é a estrela da manhã. Essa é chamada de Lúcifer. Será que ela simboliza Lúcifer nessa passagem? Pode ser que sim. Vamos ver. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Então, o que acontece aqui? Vamos tentar entender. Ele está falando do rei da Babilônia. O rei da Babilônia se exaltou, queria ser como Deus acima das estrelas dos céus. Esse é um pensamento que houve no coração do rei da Babilônia. E ele é chamado de Lúcifer, só que o texto diz que ele vai ser abatido do céu, do trono, do monte de Deus, e vai ser humilhado, e os povos vão se admirar com a sua queda. Como isso pode simbolizar a queda de Satanás? Existe uma conexão teórica com a queda de Satanás. Como eu falei, esse texto assume-se automaticamente que ele fala
da queda de Satanás. Então é essa visão que nós temos da queda de Satanás. Mas rigorosamente o texto não fala que é de Satanás. Ele está usando uma linguagem simbólica para o rei da Babilônia. Eu pessoalmente creio que se aplica simbolicamente a Satanás também. Não tenho certeza disso, mas eu creio que sim. Eu vou dizer por quê. E eu assisti esses dias uma pregação, um estudo de 1h30 de um grande teólogo, Ralph Alexander, falando sobre o livro de Ezequiel, só sobre esse assunto. E ele tenta provar por A mais B que não é Satanás, é o rei da Babilônia, não é Satanás, é o rei de Tiro, tá? E eu respeito muito ele, porque ele é da nossa linha teológica e ele é muito temente a Deus, e ele é um doutor em teologia, mas eu creio que outros doutores em teologia que discordam com ele estão corretos e ele está errado nesse ponto pelo seguinte. Então ele diz, olha, o texto não falou que é Lúcifer, então não é Lúcifer. Desculpa, o texto não falou que é diabo, então não é diabo. Deus falou que é rei da Babilônia, então é rei da Babilônia. Mas a linguagem fala do céu, a linguagem fala do monte de Deus, cair do monte de Deus. Ele acha que isso pode ser um Deus pagão. A palavra Deus serve para pagão, serve para Deus. Ele se achava um Deus pagão. É possível. Só que o jeito que ele está falando aqui é como? É a respeito dos últimos tempos. Não é a respeito de Nabucodonosor que ele está falando aqui. Ele está falando a respeito do período antes da restauração da nação de Israel. Quando é a restauração da nação de Israel? A restauração da nação de Israel é antes do milênio, é no fim da tribulação. Fim da tribulação, se você for ler o Apocalipse, cai a grande Babilônia ali. Caiu a grande Babilônia, né? Os povos vão se admirar com a sua queda. E ali vem o rei dos reis no cavalo branco que destrói o anticristo, e o dragão é preso. Eu creio que esta queda, ela se cumpre, essa parte das nações se admirando, porque Satanás caiu, mas as nações não se admiraram ainda da sua queda, né? Ninguém está vendo o diabo caído e se admirando. Eu creio que isso aqui é um histórico da queda de Satanás. Ele se ensoberbeceu, sim. Isso é uma teoria, não tenho como comprovar isso, mas eu creio que assim a interpretação é dupla. Ela se aplica ao rei da Babilônia, mas ela também pode se aplicar ao Satanás. Por quê? Ele cai do monte de Deus. Jesus diz, eu vi a Satanás caindo como um relâmpago. Então ele caiu do céu. Nós sabemos que ele caiu do céu. Jesus diz, eu vi a Satanás caindo como um relâmpago. Então ele caiu dos céus. Aqui você tem alguém caindo dos céus, do monte de Deus. E você tem, antes da restauração de Israel, logo em seguida ele vai falar da glória de Israel. E ele então tem essa queda da Babilônia, estrela da manhã, e os povos se admirando com isso. Eu acho a linguagem muito forte para se aplicar apenas a um homem, minha opinião. Eu creio que tem um duplo sentido. Aí eu comparo com Ezequiel. E eu vejo esse Ezequiel, tudo bem, falando que Tiro é mais sábio que Daniel, até aqui tudo bem, que Tiro achava que era Deus, até aqui não tem novidade. Só que aí ele continua lá no Ezequiel 28, no versículo 11 em diante, ele já vai entrar numa linguagem assim que eu acho muito difícil de se associar somente a uma pessoa. Veio a minha palavra do Senhor, Ezequiel 28, 11, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. Então, esse teólogo ele tenta associar isso com ideias do paganismo lá, que os pagãos também tinham um Éden dele, com suas pedras preciosas, mas ele está dizendo que tu foste criado nesse dia, no dia do Éden, a linguagem é muito, muito forte para se referir a um homem pagão simplesmente no seu paganismo. Ele está falando diretamente o que Deus está falando para esse homem. Ele falou, eu te criei perfeito. E o rei de Tiro não foi criado perfeito.
e esteve no Éden, o jardim de Deus. E aí ele vem e fala, no versículo 14: tu eras querubim da guarda ungido. Difícil imaginar que Deus está falando que o rei de Tiro era o querubim ungido, ainda que os pagãos tivessem ideias de querubins também. Vai que o rei de Tiro se achava um querubim. Mas aqui é Deus falando que você era mesmo. Tu eras o querubim da guarda. Eu te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Se você achar que isso aqui é o paganismo, fica estranho. Fica parecendo que Deus criou o paganismo para esse homem se glorificar no paganismo. Não dá certo. Eu acho muito difícil engolir as linguagens assim. Então, me parece que Deus está misturando as linguagens de um homem que achava que era Deus e que se ensoberbeceu, e ele está comparando com outro ser que de fato era um querubim e que foi expulso do jardim de Deus. Então, a minha leitura é essa, não só a minha, a leitura de muitos. Desde até a época dos rabinos antigos, da época de Cristo, eles já diziam isso, que aqui pode ser a queda do Samael, eles chamam o diabo de Samael, né? Os teólogos antigos, desde dos pais da igreja, muitos dizem que aqui é o diabo. Não temos certeza, mas temos muita indicação de que pode ser o diabo mesmo. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Muito estranho, será que esse homem era perfeito até um dia que ele se ensoberbeceu e aí entrou pecado nele? Ele não era perfeito. O diabo sim. O diabo antes da queda, ele não era um pecador, não foi criado pecador, até que um dia achou-se um pecado dentro dele. Só que a linguagem se aplica ao rei de Tiro também, nós não vamos negar isso, né? Ele vai dizer, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. O comércio aqui não é o diabo, aqui é o rei de Tiro. Ele está usando uma linguagem que se aplica aos dois. Se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinza. Ele continua, né? Então, eu não vou fechar o assunto, tá? Se alguém quiser discordar, não, eu acho que é só o rei de Tiro. Não tem problema nenhum. O importante é a lição. Olha, a origem de Satanás é um mistério. Sim, é um mistério. Não foi revelado plenamente para nós, a origem da sua queda, da sua formação. Mas a soberba é o pecado que nós temos que atentar aqui. A soberba. Que assim como Satanás conseguiu convencer Eva a querer ser como Deus, ele conseguiu convencer o rei da Babilônia a querer ser como Deus, ele conseguiu convencer o rei de Tiro a querer ser como Deus e se achar Deus. E todos eles foram derrubados pela soberba. E é por isso que Deus diz em Timóteo, 1 Timóteo, né, um dos requisitos de alguém que quer ser pastor, que não seja neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação de quem? Do diabo. Sinal que a condenação do diabo foi por conta de soberba. Como é que ele sabe que foi por conta de soberba? Talvez por causa desse texto aqui, né? Porque são os únicos textos que falam de alguma queda que pode ser associada com a queda do diabo, né? E só para terminar, Apocalipse 12, versículo 4. Apocalipse 12, 4. Mesmo capítulo 12 que eu li anteriormente a respeito do dragão perseguindo a mulher, né? Apocalipse 12, 4. A sua cauda, aqui está falando de um dragão. Vamos ver o versículo 3. Viu-se também, Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas.
a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Mais um detalhe: a única coisa que nós sabemos a respeito de anjos seguindo Satanás na rebelião original é por esse texto aqui, que só fala um dragão que arrastou um terço das estrelas do céu. Estrelas do céu, lembra o rei de Tiro falando, ou o rei de Babilônia, já não lembro mais, um dos dois falando, eu subirei acima das estrelas de Deus, né? Serei semelhante ao Altíssimo. Provavelmente as estrelas ali representando os seres celestiais, estarei acima dos anjos de Deus, simbolicamente. Então, você tem um simbolismo, também não tem um texto claro dizendo que Satanás levou um terço dos anjos com ele, mas parece que é esse o significado, e parece que é naquela ocasião de Tiro e de Babilônia, está sendo usada uma linguagem simbólica de duplo sentido para fazer uma referência a isso, tá? Se não for isso, mas fica um alerta, o alerta da soberba. Alerta da soberba. Você lembre-se de Provérbios 16, 18, o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Então a soberba do homem, o seu orgulho são o primeiro passo para ele cair. Bem, vamos orar? Senhor Deus, te louvamos mais uma vez pela tua revelação, que encontramos tanta riqueza no livro de Ezequiel. Esse livro parece inesgotável, tantos detalhes, tantas coisas, tantas lições, tanta história. Obrigado por isso, Senhor. Ajuda-nos a amar a tua palavra cada dia mais, querer estudá-la, querer ler essa palavra todos os dias da nossa vida e prestar atenção, porque o orgulho certamente está dentro de nós e ele cresce com facilidade. Que o teu Espírito possa ter lugar em nós e nós não deixemos o orgulho e a soberba subirem dentro de nós, mas nós sejamos humildes, porque o Senhor exalta os humildes, mas se levanta contra os soberbos. O Senhor toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe e até a noite, se Deus quiser.